Essa história, meu amigo, nunca ninguém contou. Não desse jeito. Você sabia que o estado de São Paulo é um dos mais ricos e prósperos do mundo? Aposto que sim. O que você não sabia é que nós devemos isso a um professor. Se liga nessa história incrível que eu vou te contar. Sejam bem-vindos ao Aula Zero, meu nome é Valdemir Caldana e hoje o vídeo está especial porque é dia 13 de abril, dia do hino nacional e dia de um monte de outra coisa que eu vou contar para você aqui. Que aconteceu um fato marcante na história do nosso estado. Você sabe que o nosso estado é um estado próspero, é talvez o estado mais rico da nação e muito mais rico do que vários países do mundo. Nós devemos isso a uma série de fatores que os historiadores explicam, desde o café, a nossa localização, acontecimentos políticos, a sorte, o mercado externo, o que aconteceu no mundo e as decisões, enfim, um monte de coisa. Mas nenhum desses fatores teriam se ajuntado, se agrupado e contribuído para a nossa prosperidade, para a produção de toda essa nossa riqueza, se não fosse uma pessoa, um professor. O nome dele era Francisco, mais precisamente, Dr. Antônio Francisco de Paula Souza. Essa história, meu amigo, nunca ninguém contou. Não desse jeito. 1843, um monte de coisa acontecia no mundo e aqui no Brasil. A começar que o fim do mundo estava previsto para esse ano, 1843. Segundo William Miller, na primavera de 1843 o mundo ia acabar. Ele era um pregador muito famoso nos Estados Unidos, tinha muitos seguidores, inclusive os seguidores dele fundaram um monte de religião aí, um monte de denominação pelo mundo. A mais conhecida nossa aqui são os Adventistas do Sétimo Dia. Mas como vocês devem ter percebido, o mundo não acabou, foi nada. Já aqui no Brasil acontecia outro fato interessante. Lá em Salvador nascia o Dr. Barata Ribeiro. Barata Ribeiro foi uma figuraça da nossa história e principalmente para o Rio de Janeiro. Ele chegou até a trabalhar em São Paulo. Em 1874 ele foi nomeado comissário vacinador pelo então presidente da província, que é o nome do governador na época, João Teodoro Xavier de Matos. Um pouquinho mais adiante, em 1892, ele já morava no Rio de Janeiro, para onde ele se mudou depois que passou num concurso. Assumiu lá a cadeira de professor de medicina. Então, neste ano, o presidente Floriano Peixoto nomeou o Barata Ribeiro prefeito do Distrito Federal. Na época, o Distrito Federal era o Rio de Janeiro, da República recém-proclamada. Ele foi o primeiro prefeito do Rio de Janeiro enquanto Distrito Federal, porque antes da proclamação da República, a cidade era chamada Município Neutro. A sede do governo era aqui, no Palácio do Itamaraty. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou contando a história desse professor. Então, lá no Rio de Janeiro, ele ficou conhecido porque tomou uma série de medidas sanitárias. Era médico. A ideia era fortalecer o novo regime recém-proclamado, a República. Então, o Brasil republicano está alcançando a civilização. Enfim, fazer um marketing para o patrão, Floriano Peixoto. E cá entre nós, o Rio de Janeiro não era muito bonito naquela época. No meio do caminho, no meio deste plano dele, tinham os cortiços, mais de 600 cortiços na cidade. A ideia parecia muito simples, era só sumir com os cortiços e a cidade ficaria uma beleza, uma maravilha, linda de morrer. Para quem não sabe, um cortiço é isso aqui. Uma das desocupações ficou bem famosa. Nós estamos falando do cortiço Cabeça de Porco. Esse cortiço ficava ali na zona portuária do Rio de Janeiro. E lá viviam mais ou menos 4.000 pessoas, é o que se estima na época, é o que foi divulgado na época. Na noite que o cortiço foi cercado, tinham 600 pessoas lá dentro. Muito bem, ele levou a cabo o projeto, derrubou o cortiço na presença de várias autoridades, foi uma festa. Algumas publicações da época o criticaram, como essa revista aqui, e o fato é que as pessoas que moravam ali, elas foram buscar abrigo nos morros, especificamente ou em especial no Morro da Favela, que tinha esse nome por causa desta planta aqui. E esta planta com flor, ela fica assim, mais bonita. O Morro da Favela depois ficou conhecido como Morro da Providência, fica lá no bairro Gamboa. Então, de tantas pessoas falarem Morro da Favela, 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 depois Favela da Providência, Morro da Providência, enfim, o nome da planta pegou e aí virou favela e parece que a expressão favela surgiu daí. Até então, favela era só o nome da planta. E por falar no cortiço, Cabeça de Porco, conta-se que um livro foi inspirado lá, no dia a dia, na rotina daquelas pessoas que moravam lá. É o meu terceiro livro favorito, se chama O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Mas a história do Barata Ribeiro não acabou. Ele ficou pouco tempo como prefeito do Distrito Federal do Rio de Janeiro porque o Senado tirou ele de lá. Não interessa o motivo agora. O que interessa é que no mesmo ano, Floriano Peixoto nomeou ele para o Supremo Tribunal Federal. Porque o José Júlio de Albuquerque Barros, o Barão de Sobral,
faleceu. Então Barata Ribeiro tomou posse no lugar dele. Acontece que, no ano seguinte, um ano depois dele tomar posse, o Senado entendeu que ele não tinha o notável saber jurídico, que já era um requisito exigido naquela época para as nomeações no Supremo Tribunal Federal. Então, anulou a nomeação dele e ele deixou o cargo no mesmo dia. 5 anos depois, ele foi eleito senador. Se não pode vencê-los, junte-se a eles, né? E ocupou o cargo de senador até 1909, vindo a falecer em 1910. Mas a história não é sobre esse professor, é sobre outro professor que nasceu coincidentemente no mesmo ano. Eles tinham o mesmo ideal de ajudar o estado deles e ajudar a nação como um todo, porém percorreram caminhos diferentes, tinham ideias diferentes. Bom, vamos voltar então ao nascimento do Barata Ribeiro, 1843. Vamos nos situar nesse ano. O que estava acontecendo? Já falei o que aconteceu. O mundo ia acabar, não acabou, nasceu o Barata Ribeiro e com o passar do tempo fez tudo isso no Rio de Janeiro. Em 1843, o imperador Dom Pedro mandou construir Petrópolis. Guarde esse nome, Petrópolis. Neste mesmo ano, ele teve um casamento chiquérrimo com a Teresa Cristina, por procuração. Alguém lá na Europa casou por ele com procuração, era comum na época. E aí, nesse mesmo ano, finzinho do ano, setembro, eu acho, a Constituição chegou ao Brasil. Não a Carta Magna, a Constituição, a fragata que trouxe a Teresa Cristina, esposa do Dom Pedro, que ele casou por procuração. Agora você está mais ou menos situado em 1843, vamos lá ver o que está acontecendo em Itu, no interior de São Paulo. Ali em Itu, em uma fazenda de um sujeito chamado Antônio Paes de Barros, que mais tarde viria a ser o Barão de Sorocaba, Piracicaba. Opa! A filha desse sujeito, a filha do dono da fazenda, estava dando à luz a uma criança. O mês já é dezembro, mais especificamente dia 6 de dezembro de 1843. Só que convém situar você nessa família para você entender quem são essas pessoas, pelo menos da parte materna, por enquanto. Esse dono da fazenda, pai da parturiente, cuja criança nós estamos contando a história, ele era casado desde 1819 com Gertrudes de Aguiar. A Gertrudes é irmã da Leonarda de Aguiar, que era casada com o irmão do Antônio, ou seja, os dois irmãos casaram com as duas irmãs. Então a Gertrudes casou com o Antônio, o dono da fazenda, que nós estamos falando, cuja criança a gente está contando a história, e a Leonarda, irmã da Gertrudes, se casou com o Bento. Esse casal, Bento e Leonardo, tiveram filhos que marcaram a história de São Paulo. Se você procurar, você vai ver que eles estão enfiados em tudo quanto é acontecimento político importante na cidade. O dono da fazenda, o futuro barão de Piracicaba, filhos dele também tiveram aí uma grande influência, uma grande participação na história de São Paulo. Os netos também, os netos do outro também. Mas o que não interessa aqui é a criança, a filha da Gertrude. Ah, mas eu não podia deixar de falar. A Gertrude e a Leonardo, elas tinham um irmão bem famosinho, viu, aqui no estado de São Paulo. O nome dele era Rafael, irmão dessas duas. Então perceba, o Rafael era brigadeiro do Império, mais louco que o Batman. Já tentou invadir São Paulo, enfim, fez um monte de... Mas o mais interessante, só para vocês saberem quem ele é, além de ter sido deputado, além de ter tentado invadir São Paulo para tomar o poder do presidente da província, que na época era o Barão de Monte Alegre, ele é aquele lá da Polícia Militar, ele é patrono da Polícia Militar. Sim, esse mesmo, Rafael Tobias de Aguiar. Inclusive tem um batalhão famoso aqui em São Paulo, da tropa de elite da Polícia Militar, que leva o nome dele, o Batalhão da Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que tem esse nome por causa dele. Lá em Sorocaba ele é muito festejado. Eles mantêm a casa dele como uma espécie de museu, um patrimônio da cidade. Bom, você acha que acabou? Rafael conheceu a sua esposa na seguinte situação. Primeiro ela se casou com um militar e esse militar agredia ela. E então, numa dessas agressões, ela ficou 2 meses internada entre a vida e a morte. Com esses fatos, ela conseguiu então o apoio da família para o divórcio, para se separar, para fugir do cidadão. Nesse meio tempo, quando o divórcio saiu, ela já estava envolvida com outro homem. Para surpresa geral da nação, e não para os nossos livros de história, o homem era este aqui. Exatamente, nós estamos falando da Domitila. Vocês a conhecem como Duquesa de Santos, lembram? O título que ela recebeu, ela nem era de Santos, mas recebeu esse título porque o imperador queria fazer gracinha para uma família lá, queria meio que se vingar, fazer ciúmes, eu não entendi direito. Mas o fato é que o imperador ficou viúvo e aí ele precisava se casar novamente, então ele teve que dar fim nesse romance com a Domitila, a Duquesa de Santos. Então ela veio para São Paulo, conheceu o Rafael, se casou com ele, ela ficou casada com o Rafael até a morte dele, que aconteceu dentro do vapor Paratininga.
Ele estava indo para o Rio de Janeiro junto com ela, em busca de socorro médico e não resistiu à viagem, morreu ali nos braços dela. Ela viveu então nessa casa aqui desde 1857 até a sua morte e nunca mais se envolveu com outro homem, não que eu saiba. Depois que ela faleceu, foi enterrada no cemitério da Consolação. Seu túmulo, até pouco tempo, era cuidado pelo sanfoneiro Mário Zan, que depois que morreu, fez questão de ser enterrado em frente ao túmulo dela. Ele comprou e se preparou para isso, e hoje os dois túmulos são mantidos com a renda de direitos autorais das músicas dele, do Mário Zan. Então até depois de morto ele está cuidando da Domitila. Vocês estão vendo, é história que não acaba mais, mas é só para você entender quem era essa criança. Então agora sim, vamos parir a criança. 6 de dezembro de 1843, nasceu. Como eu já disse, a mãe da criança se chamava Maria Rafaela e era filha do Antônio Paes de Barros. O pai se chamava Francisco de Paula Souza, médico. A criança cresceu como qualquer criança abastada, foi mandada para São Paulo para estudar no Colégio Galvão. Dali do Colégio Galvão, ela foi enviada para Petrópolis para estudar em outro colégio. Aquela Petrópolis que mandaram construir quando ele nasceu, lembra? Lá em Petrópolis ele estudou num colégio chamado Calógeras. Coincidência ou não, Petrópolis foi a primeira cidade do Brasil a receber uma estrada de ferro. Essa estrada de ferro foi obra de um sujeito chamado Irineu Evangelista de Souza. É muita coincidência, mas não era parente. Aliás, Souza dele é com S, o nosso é com Z. Vocês conhecem o Irineu como Barão de Mauá. Depois, essa mesma estrada de ferro foi completada, recebeu mais um trecho para aumentar o alcance, não me lembro agora que estou gravando o vídeo para onde, mas essa obra de complemento foi levada a cabo por dois irmãos muito famosos em Petrópolis, conhecidos como Irmãos Calógeras, o nome da escola onde o nosso Francisco estava estudando. O tempo passou e a gente encontra o Francisco com 15 anos. Os tios dele, Diogo e Antônio, resolvem ir para a Alemanha e queriam levar o menino. E levar. Eles se instalaram em Dresden. Em 1861, o tio dele ficou doente, ele voltou para o Brasil rapidinho, depois que essa situação foi resolvida, não sei qual tio, não sei qual doença, situação resolvida, voltou para a Europa. Só que agora ele foi estudar em Zurique, estudou lá por um tempo, teve uma treta com o diretor do local onde ele estudava, não sei porquê, não interessa também. Aí ele foi para uma escola chamada, que eu não vou pronunciar, mas o nome é esse daqui, pronuncie do jeito que você achar melhor, tá bom? Isso em 1863. Ali ele estudou por 4 anos, fez uma série de trabalhos, acompanhou uma série de projetos e participou da construção de uma importante, adivinha o que? Ferrovia. Depois de 4 anos nessa toada aí, ele recebeu o diploma de engenheiro e voltou para o Brasil. Nessa época já estava ficando pronto Paranapiacaba, ali perto de Santo André. Perto não, mas pertence ao município de Santo André. Um lugar lindo, fantástico. Quando você entra na cidade, parece que você viajou no tempo. Ela conta a história das nossas ferrovias. Eu estive lá para fotografar, inclusive, e olha o que eu achei. Mas vamos seguir. 1869, ele sai de novo do país. Andou, cheio de história, quase morreu no Caribe em um naufrágio, passou necessidade financeira em Nova York, trabalhou como carregador de algodão. Depois, um trabalho de desenhista, ele conseguiu grana para voltar para o Brasil. Só que aí, ao invés de voltar para o Brasil, ele foi parar lá em Baden-Baden. E lá um estudante de engenharia apresentou para ele uma irmã, essa daqui, que fez o nosso futuro professor se apaixonar. Ele se casou então com a Ada e veio embora. 7-1 para a Alemanha. Então aí aqui no Brasil ele foi para Itu e trabalhou na Ituano, ou Ituana, acho que é Companhia Ferroviária Ituana, uma coisa assim, na construção de uma estrada de ferro. Depois desta obra, encantado com tudo que ele viu, ele voltou para o exterior dessa vez para fazer uma especialização específica em engenharia ferroviária ou ferrovia, não me lembro o nome agora. Especialização em ferrovias, o nome. Terminou a especialização, voltou para o Brasil e foi trabalhar na construção de outra estrada de ferro que ligaria Rio Claro a São Carlos. Vocês lembram que Rio Claro foi fundada pelos antepassados lá da mãe dele, né? Depois dessa obra, ele voltou para Itu e foi novamente trabalhar na Ituana como chefe de um departamento, chefe de operações, eu não me lembro o nome do cargo. E trabalhou lá até que ele decidiu entrar na política. Ele ficou na política entre os anos 1892 e 1893, pouquinho, mas neste período ele ocupou 3 cadeiras importantes. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa, que na época se chamava Câmara Estadual de São Paulo. É tipo a Assembleia Legislativa, é o Congresso Estadual do
estado. E foi presidente. Na época, a Casa Legislativa era ali no Largo do Teatro, que depois veio a formar a Praça João Mendes. Depois ele foi nomeado ministro da Agricultura por quem? Floriano Peixoto, aquele lá, patrão do Barata Ribeiro. E também foi ministro das Relações Exteriores, nomeado também pelo presidente Floriano Peixoto, aquele do Barata Ribeiro. Mas aí ele não se deu bem com os solavancos do governo Floriano Peixoto e saiu fora da política. Na verdade, enquanto ele estava lá na política, ele estava trabalhando em silêncio na verdadeira paixão dele, no projeto dele. Ele sonhava em criar uma escola que formasse profissionais capacitados para a vida prática, que trouxesse tecnologia de ponta, que na época a tecnologia de ponta era ainda as ferrovias, né? Profissionais que soubessem o que fazer na infraestrutura do país, no saneamento básico, no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento urbano, dos grandes centros urbanos que começavam a se formar. Um modelo baseado no que ele viu nos Estados Unidos e na Alemanha, porque eles já faziam isso e foi lá que ele aprendeu tudo. Então ele meio que queria trazer para cá essa mentalidade e criar uma escola que formasse os mesmos profissionais que se formavam lá, para que a gente não ficasse dependente do conhecimento deles, da tecnologia dele. Bom, quem investiu nisso? Alemanha e Estados Unidos. Vocês sabem o que aconteceu nos anos seguintes, a potência que esses dois países viraram depois. Bom, mas a vida não é fácil. No meio do caminho tinha um sujeito bem influente, um engenheiro bem influente que era contra esse projeto. Na verdade, ele defendia um outro modelo, o modelo francês. Esse engenheiro é até conhecido de vocês por causa desse livro aqui, ó. Mundo Pequeno, né? Ele mesmo, Euclides da Cunha. Apesar desse atrito, a escola saiu. Lei Estadual número 191 de 1893, a criação dessa escola planejada por ele, pelo professor Francisco de Paula Souza. Porque afinal de contas, Paula Souza também não era bobo, ele era influente. Olha essa foto aqui de 3 anos antes, onde ele estava e com quem? Esse sujeito aqui é o Bernardino de Campos. Esse outro aqui é o Prudente de Moraes. O Euclides tinha a influência dele, mas o Paula Souza também tinha os contatinhos dele. Ele sabia dar os pulos, sem se esquecer de onde ele veio, hein? Bom, no ano seguinte, mais precisamente dia 15 de fevereiro de 1894, finalmente então a escola sai do papel, ela é inaugurada. A escola foi inicialmente montada numa mansão improvisada ali no Bom Retiro e foi inaugurada com 30 alunos, parece, 31. Na inauguração, até o presidente da província de São Paulo estava presente. O presidente da província é tipo o nosso governador hoje. E sabe quem era o presidente? Bernardino de Campos. Depois a escola se mudou para cá, o professor Paula Souza foi nomeado diretor da escola. Suas aulas práticas eram famosas, olha essa foto aqui. Essa aula prática foi registrada já lá no prédio novo. Aqui um registro da produção científica da escola politécnica. Olha ele aqui nessa foto com os alunos. E aqui um registro de uma aula técnica, um registro bem interessante também. O diretor, Paula Souza, era um pouco exigente. Ao mesmo tempo que ele defendia, empolgava, inspirava, motivava os seus alunos, ele também exigia. Pra você ter ideia, não podia nem assoviar dentro da escola. Falava-se por São Paulo que lá na escola do Paula Souza não aceitava moleque. Aliás, as regras eram também para os professores, e ele, para fiscalizar os professores, ele assistia a aula junto com os seus alunos. Viu, professor? Rédeas curtas. Um dia ele ficou sabendo que numa das aulas práticas os alunos estavam se revezando, ou seja, a presença estava bem baixa. Parece que eles estavam assistindo de 2 em 2, revezando ainda. Então, enquanto ele preparava a reprimenda Power para dar nesses alunos, ele descobriu o motivo da ausência deles nas aulas. Os danadinhos estavam trabalhando lá na construção de uma estrada de ferro que iria ligar Lapa ao Ipiranga. Ao invés da reprimenda, os alunos ganharam o apoio dele e ele ajudou os alunos a terminar a obra. Percebam então que os alunos dessa escola politécnica, eles não tinham nem terminado o curso e já estavam colaborando no desenvolvimento da cidade. Já estavam dando a demão. Vocês não imaginam o que veio depois. Vocês não têm ideia do que essa escola fez por São Paulo, pela cidade e pelo estado e pelo país. Entende porque São Paulo sempre esteve na frente? Olha o que eles fizeram aqui. Isso hoje parece fácil para engenharia, né? Mas naquela época, tudo na mão. Bom, então, tudo na paz. Como eu falei, ele não era uma pessoa de discussões inúteis, então não queria ficar dando bronca nos alunos, porque estava para toda a aula. Eu queria saber do resultado. Era um cara que queria resultado, gostava de prática. Trabalhou nessa escola por 20 anos e depois essa escola foi anexada à USP, a faculdade de engenharia mais completa da América Latina, referência mundial, não precisa nem, dispensa apresentações, né?
Mas voltando lá no Paula Souza, quando ele era diretor, um dia, no dia 12 de abril de 1917, por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 12, que vocês devem ver dia 13, ou dia 14. Mas então vamos voltar lá para a escola, para o diretor. Já estava com a família numerosa, trabalhou nessa escola por 20 anos. A família dele aqui, tudo feito, tudo tranquilo. Ele se sentou ali no cantinho de trabalho dele para preparar a aula do dia seguinte. O dia seguinte era uma sexta-feira, 13. Então na noite do dia 12, enquanto ele preparava a aula, como era de se esperar, ele entrou num estado de nirvana. Porque por que eu digo como era de se esperar? Porque quando a pessoa ama o que faz, ela não vê o tempo passar, ela não fica cansada, ela não ouve as pessoas conversarem com ela. Parece que ela está em transe fazendo aqui. Enquanto ela não termina, ela não dá bola para ninguém. Se você é apaixonado em alguma coisa, você sabe do que eu tô falando. Quando você começa, você não para. Então ele perdeu a hora. Entrou madrugada adentro, já era dia 13, sexta-feira 13, 2 horas da manhã. Ele lá preparando a aula, trabalhando, ouviu uma voz chamar ele: Francisco, tá tarde, já está na hora de você descansar. E foi assim que ele nos deixou, dia 13 de abril de 1917, às 2 horas da manhã, fazendo o que mais gostava, e deixou o seu corpo terreno ali, naquela aula que nunca foi dada. Seus alunos carregaram seu corpo da Rua Aurora, onde hoje é a ITEC Santa Efigênia, até o Cemitério da Consolação. Mais tarde, em 1963, um projeto ambicioso foi iniciado no estado de São Paulo. O governador era Adhemar de Barros, e a ideia era formar não uma escola, mas um centro que desse ao mercado profissionais com a mesma filosofia daqueles formados na Politécnica. Um centro de formação prático, sem blá blá blá, sem discussões teóricas que não levam a lugar nenhum. Um ensino de qualidade, de primeira e gratuito, que era o que ele defendia. O estado de São Paulo engravidou desse projeto em 1963 e só foi parir esse centro em 1969. Em 1970 ele começou a atuar e depois em 1973 ele foi rebatizado e recebeu, 3 anos depois de ter começado a operar, 10 anos depois de ser imaginado, concebido, recebeu finalmente o nome do professor Paula Souza. Uma homenagem merecida que não constou lá por uma série de motivos. De 73 para cá, muita coisa aconteceu, o centro cresceu e hoje ele é comandado pela professora Laura Laganá, que é uma espécie de Rainha Elizabeth da educação de São Paulo. O Centro Paula Souza tem mais de 200 ETECs, mais de 70 FATECs, está presente em mais de 300 municípios no estado de São Paulo e atende 500 mil de alunos. Por isso que eu falei, uma espécie de Rainha Elizabeth da educação. É um império, só uma pessoa de outro mundo para conseguir manter isso funcionando. Aquela aula lá, que foi deixada junto com o corpo do professor, ela ficou ali, mas finalizada, terminada. Porque ele não ia deixar coisa pela metade antes de... O cara não ia morrer e deixar a aula lá pela metade. Eu não ia ser fã dele à toa. Então, pessoas, as outras profissões, todas elas com todo o respeito que merecem, que me perdoem, mas quem é responsável pela riqueza do nosso estado e pelo estado ser essa potência é um professor. Chupa. Chupa! Ah, você pode falar, não é, foi o café. Tá bom, pega o café, coloca no lombo de jumento, de burro e desce lá a Serra de Santos. É fácil. Um abraço, até o próximo vídeo.